Olá, sou Daniel, aluno do Centro Juvenil de Ciência e Cultura e apresento esse podcast juntamente com a colega Joilda Cabral e a professora Karine. E nesse episódio vou falar um pouco da minha experiência com a robótica. Em uma investigação sobre Harrison, Joey diz a Bell que a relação dele com Wells é uma referência com o cientista. É como ser o melhor amigo de Einstein. Me veio à mente o professor de robótica do CJCC. Aquele tipo de pessoa inteligente e experiente a quem fazemos perguntas sobre assuntos difíceis. Acho que todos temos alguém assim. Isso, Dan. Professor é referência. Compartilha conhecimento, experiências, uma motivação que os alunos levam para a vida. E alguns se tornam essa referência. É um ciclo. Eu tenho muitos professores como referência, do ensino infantil ao mestrado. Gratidão a todos eles. E a série mostra claramente que Dr. Wells é uma dessas referências para o Barry, Doutora Caitlin e o Cisco. Esse episódio está demais. Eles descrevem a biologia das abelhas, esse inseto incrível, e alia isso à robótica, uma vilã cientista em robótica, a abelha rainha. Foi um dos melhores episódios que eu assisti até agora, na proposta da biologia que eu aprendi com Flash, claro. Bom, logo de cara, Barry é atacado por um enxame. Sim, ele não consegue ser tão rápido quanto as abelhas, e após entrar em contato com o veneno, precisa de um desfibrilador para ter sua vida salva. Vamos entender melhor esse equipamento? Então, o desfibrilador tem como função descarregar cargas elétricas na parede torácica, se for externo, ou nas fibras musculares do coração, se interno, de um paciente que se encontra em quadro de arritmia cardíaca. Seu objetivo é reverter este quadro em tempo hábil, de maneira que não haja perda ou danos em funções cardíacas e cerebrais. Vale ressaltar que o desfibrilador somente pode ser utilizado caso haja atividade elétrica no coração, em casos em que a atividade elétrica esteja desordenada ou incapaz de bombear o sangue. O desfibrilador, quando usado corretamente sobre as arritmias indicadas, vai resetar os impulsos elétricos e tentar revertê-los para voltarem à normalidade. Os modelos manuais devem ser utilizados pelos médicos e eles têm o conhecimento necessário sobre quando utilizá-los. As séries e filme abusam dessa cena com o desfibrilador. A gente fica no sofá com o coração acelerado, sem saber se a vítima vai voltar ou não. É muita emoção. E quando volta, é aquele alívio. Afinal, nós amamos os personagens. E Cisco, valeu por ter colocado o desfibrilador no traje do Flash. Boa ideia, hein? Porém, vocês sabiam que existe um modelo automático, conhecido como DEA, deve ser utilizado sempre que se observar uma vítima desacordada e com sinais de uma parada cardíaca. Então, o DEA deve ser conectado à vítima e o equipamento fará a análise e diagnóstico para aplicar o tratamento ou não. A função do DEA é identificar o ritmo cardíaco, FV, ou fibrilação ventricular, presente em 90% das paradas cardíacas. O DEA efetua a leitura automática do ritmo cardíaco através de pás adesivas no tórax. Eu acho que os primeiros socorros, brigadistas e treinamento constante deveria estar presente em todas as escolas e em grandes empresas e na indústria. Seria muito legal estarmos preparados para salvar vidas, independente ou não de sermos profissionais da saúde. Já o choque anafilático ocorre quando a pessoa entra em contato com alguma substância que excita o sistema imunológico, fazendo com que ocorra uma reação exagerada do organismo, produzindo convulsões, inconsciência ou acidente vascular cerebral no período de segundos ou uma hora após a exposição à substância. É a forma mais grave de reação de hipersensibilidade, desencadeada por diversos agentes, como drogas, alimentos e contrastes radiológicos. Os sinais e sintomas podem ter início após uns segundos a exposição ao agente ou até uma hora depois. A avaliação e o tratamento imediato são fundamentais para evitar a morte. As estrelas desse episódio são as abelhas, como eu já falei. Mas minhas cenas preferidas no Flash são os personagens levantando hipóteses no Laboratório Star.
que nesse episódio começa a contar a história desse laboratório, como tudo começou, né? E fala sobre o que significa essa sigla STAR, que é Laboratório Avançado de Pesquisa Científica e Tecnológica, né? A sigla está no inglês. Bom, eu fiz minha pesquisa de mestrado em um laboratório assim, em São Paulo, Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio de Citros, Silvio Moreira, Centro APTA, que estuda e contribui muito para a citricultura brasileira e mundial. E eu achei muito legal porque na hora que eu vi isso, eu lembrei logo do Centro APTA. Espero ter a oportunidade de contar essa experiência em algum podcast futuro. E sim, gente, é muito legal trabalhar em um laboratório. Mas voltando às hipóteses, nos laboratórios STAR, cada personagem fala uma das características das abelhas e elas vão traçando o que está acontecendo. Vão levantando hipóteses, fazendo observação, cada um fala um pouco do conhecimento que tem e eles vão traçando ali uma estratégia, que no caso de um laboratório se torna um experimento. E fazer o que precisa ser feito. A gente acompanha muito essas cenas em séries como Star Trek, séries de detetives e as médicas como Doc e Grey's Anatomy. Eles descobrem que o ataque foram de abelha com análise do veneno, a pitocina, veneno de abelha. A abelha é um inseto alado com 2 pares de asas e 3 pares de pernas, conhecido por ser um importante polinizador pertencente à ordem Hymenoptera. Ela pode ser encontrada em mais de 16 mil espécies diferentes, sendo a mais comum a abelha europeia. As abelhas são vespas cujas fêmeas têm uma característica peculiar. Em vez de capturar e se alimentar de insetos, como é comum ocorrer com as outras vespas, as abelhas coletam pólen e néctar diretamente das flores para alimentarem suas larvas. Se não fossem as abelhas, perderíamos 70% dos alimentos que são polinizados por elas. Existem muitas espécies de abelhas que não possuem ferrão. As principais são a irapuá, que também é bastante utilizada na agricultura, a jataí, que é fã de flores ornamentais, e a mirim, que os produtores de morangos levam para morar na plantação deles e impedir deformidades genéticas nos frutos, porque a polinização leva os genes de uma planta para outra, impedindo a consanguinidade, isto é, a mistura de genes semelhantes entre flores de uma mesma planta, que são como flores irmãs. Mas na série, as abelhas ferrou, e se não fosse o desfibrilador no traje de Bell, ele poderia ter morrido. As abelhas com ferrão mais comum são a Apis mellifera. Elas também são a que os produtores utilizam no agronegócio, pois produzem mel rápido e em grande quantidade. Elas não são nativas do Brasil, são um híbrido de abelhas europeias e africanas que foram trazidas pelos jesuítas no Brasil, na colônia, e por pesquisadores entre a década de 50 e 60, com o intuito de aumentar a produção de mel. Quando a abelha operária se sente ameaçada, ela utiliza o ferrão em quem estiver por perto. Já ao picar insetos, a abelha muitas vezes consegue retirar as farpas da vítima e ainda sobreviver. A ferroada da abelha no ser humano é muito dolorosa, e a sensação instantânea é semelhante a levar um choque de alta voltagem. Se o ferrão é unido ao sistema venenoso, que faz com que a pele da vítima inche levemente na região, cerca de 2 centímetros ao redor, pode ficar avermelhada, dolorida e coçando por até 2 dias. Como a doutora Caitlin explicou, o veneno da abelha contém aptotoxina. Este é produzido por uma glândula de secreção ácida e outra de secreção alcalina, ambas embutidas dentro do abdômen da abelha operária. O veneno em concentração visível é semitransparente, de sabor amargo e com forte odor. Pode ser utilizado eventualmente como valor terapêutico e possui efeitos positivos na região em que foi injetado. Por outro lado, pode ser perigoso, grave e mortal se a grande quantidade para quem é alérgico à sua composição. A doutora Caitlin afirma que a abelha inocula 0,1 miligramas de veneno em uma ferroada e é isso mesmo. Ela é capaz de armazenar essa quantidade de veneno no ferrão, que pode ser mortal em algumas pessoas.
Quando ocorre algum perigo, as abelhas exalam no ar um feromônio que serve de alerta para as outras abelhas fugirem. Também usa feromônios específicos para identificar a localização de água ou uma rota para ir até o néctar das flores e retomar sua colmeia, sem se perder no caminho. Uma fala de Cisco que é uma ideia de mergulhar em um lago para fugir do enxame não funciona. E é isso mesmo. Isso é um mito criado pela cultura pop. Elas são inteligentes o suficientes para saber que você não vai ficar lá para sempre e eventualmente terá que vir à superfície. E que elas só precisam esperar. Existem vários relatos desse comportamento. Se uma ou duas abelhas começarem a voar ao seu redor, não bata nelas. Elas estão alertando você para que saia das proximidades de uma colmeia. Um tapa nelas vai irritá-las da mesma forma que irrita você. Mas, ao contrário das abelhas, você não tem 50 mil pessoas ao seu redor para lhe defender. No caso de você acidentalmente perturbar uma colmeia, lembre-se, as abelhas se defendem. A melhor coisa é procurar abrigos fechados, dentro de um carro, por exemplo, e esperar. Se quiser apostar corrida, boa sorte, é possível se manter à frente delas, mas algumas espécies de abelhas são conhecidas por perseguirem seus oponentes por quase 2 quilômetros. Na série, nem o Flash conseguiu, as abelhas são espertas. Enfim, muita coisa legal sobre as abelhas, mas voltando ao episódio, uma observação interessante é que se as abelhas deixam o ferrão quando picam a vítima, então por que não foi encontrado vestígios do ferrão na vítima e nem no local dos ataques? As abelhas desse episódio do Flash são abelhas robóticas. A robótica é um ramo da ciência que estuda tecnologias associadas à concepção e à construção de robôs. A robótica tem grande aplicação em diversas áreas, desde a produção industrial, medicina e até atividades domésticas, além de desenvolver conhecimentos e habilidades relacionados à tecnologia e à ciência. A robótica contribui com a aprendizagem em outros aspectos. Robôs podem ser criados a partir de diversos materiais. No curso do CJCC, mais especificamente, nós utilizamos materiais recicláveis, sucata e alguns componentes ligados à placa de prototipagem chamada Arduino, que funciona como um computador de placa única. E utilizamos a aprendizagem criativa para criar vários projetos legais. Uma das ferramentas utilizadas pelo cientista em suas abelhas robóticas são as câmeras 360 graus. Elas estão cada vez mais populares, principalmente com mais opções para compartilhar as imagens em redes sociais. Os aparelhos registram fotos e vídeos de todas as direções ao mesmo tempo, oferecendo uma sensação de imersão no resultado. Com duas lentes, uma na frente e outra atrás, ela grava tudo que está ao redor. Então, você não precisa escolher se vai filmar o que está na sua frente ou o que está atrás, porque ela vai filmar tudo. No curso, nós usamos câmeras 360 graus de Xbox 360 para criar as esculturas em 3D para capturar ângulos e dimensões das pessoas. Não achei nada em relação a abelhas robóticas no campo militar como na série, mas elas existem para uso na agricultura. Chamadas Bee-Home, as estruturas vêm completas com um robô apicultor que atua como médico e guardião para complementar a inteligência natural das abelhas. Bee-Home utiliza inteligência artificial, aprendizado de máquina pela inteligência artificial e robótica de precisão para resgatar e proteger abelhas das colmeias. Cientistas russos da Universidade Politécnica de Tomsk surgiram com a alternativa às abelhas robóticas. No projeto que foram lançados em 2019, os protótipos terão tamanho pelo menos 7 vezes maior do que as abelhas reais, isto é, quase da dimensão de uma palma humana. Utilizaram a tecnologia moderna para criar abelhas robóticas que poderiam substituir as naturais. As primeiras foram apresentadas pela Universidade de Harvard em 2013. Na época, a equipe do professor Robert Wood desenvolveu robôs do tamanho de abelhas capazes de alcançar voo e pairar no ar, quando conectadas a uma fonte de energia. O grande desafio para esse tipo de robô foi colocar todas as partes
necessárias para fazer o robô voar, em uma estrutura tão pequena quanto uma abelha, e ainda ser leve o suficiente para ficar no ar. E agora ele já consegue carregar mais peso. Os pesquisadores acreditam que dentro de uma década, os robobias já poderão ser utilizados para polinizar lavouras. Ainda falta bastante desenvolvimento para que as abelhas robóticas consigam realmente fazer o trabalho de polinização. Afinal, elas ainda precisam ser autônomas o suficiente para encontrar as flores e comunicar-se entre si. Ufa, ainda bem que as abelhas não estão sendo utilizadas para projetos militares. É legal abelhas robóticas para ajudar na polinização, mas não seria mais interessante se nós reservássemos nossos biomas? Estamos extinguindo abelhas para colocar robôs no lugar? Outra reflexão que eu queria fazer aqui, já que discutimos um pouquinho sobre a questão da abelha, é que somos cleptoparasitas. Já ouviram falar nessa expressão? Pois então, já imaginou que situação triste seria avistar uma senhorinha colocando as sacolas de compra feita no carro serem levadas por um total desconhecido que a agrediu? E o pior, esse desconhecido é uma pessoa que não precisaria roubar para se alimentar. Se você achou essa cena fictícia revoltante, saiba que nós, seres humanos, somos capazes de fazer pior. Roubamos o alimento suado da vida inteira de uma abelha, já que até mesmo entre aquelas que são mais produtivas é necessário uma vida inteira de trabalho para produzir apenas uma colher de mel. Não satisfeitos, também roubamos o pólen delicadamente coletado por elas, o própolis, a geleia real e a cera de abelha. Essa relação também acontece em outras espécies animais, não somos os únicos, como a abeia cachalote, que rouba peixes adquiridos por outras espécies, e a hiena, que rouba a caça feita pelos leões. Essa relação parasitária é conhecida na biologia como cleptoparasitismo. E sim, nós seres humanos somos. Nós parasitamos algumas espécies. E quando algo de ruim acontecer com você, ser demitido, seu projeto não for aceito, o namoro acabar e você for um expert da robótica, não desenvolva robôs assassinos para se vingar. Procure ajuda de profissional, de um psicólogo para recomeçar. Afinal, frustração faz parte da vida de todo ser humano. Vamos deixar essas atitudes para a série de ação. Até mais, pessoal, e até semana que vem.